Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Sobre o que nós iremos trabalhar hoje. Bom, em aulas anteriores, nós falamos da importância do desenvolvimento do microscópio, da microscopia para o estudo da biologia celular, da citologia, a origem a, e evolução, né, dos diferentes tipos de célula, até as células primitivas que se formaram lá nas condições da atmosfera primitiva, até os tipos celulares que nós temos hoje, que são as células procariontes e eucariontes. E vimos também a respeito dos vírus como sendo seres acelulares, parasitas intracelulares obrigatórios e sem metabolismo próprio. Apesar de já termos trabalhado com as características em geral das células e as distinções entre células procariontes e eucariontes, a gente só vai detalhar cada uma das partes que compõem as células a partir da próxima unidade, que é a unidade 3. Hoje a gente começa uma parte do conteúdo referente à unidade 2, em que nós vamos estudar as moléculas, as substâncias que formam as estruturas celulares. Então, que as moléculas a gente encontra na membrana, no citoplasma, no núcleo, nas organelas, tá? Então, a gente entra numa parte agora conhecida como a química da vida, né? Ou uma parte mais relacionada com o que a gente chama de bioquímica, o estudo de compostos orgânicos e inorgânicos, o estudo de biomoléculas, aquelas constituintes das células. Então, pessoal, a menor unidade que compõe a matéria, e matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, não é só ser vivo, é corpo bruto também, são os átomos, tá? Os átomos por si só, né, contendo prótons e nêutrons lá no interior, né, do núcleo, e os elétrons orbitando ao redor da eletrosfera, eles não apresentam atividades energéticas metabólicas, não são dotados de vida. Os átomos se unem por meio de ligações químicas, formando moléculas, substâncias, tá? No caso das moléculas constituintes de células, a gente chama elas de biomoléculas ou moléculas orgânicas, que são constituídas principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Essas biomoléculas, essas moléculas, ainda assim também não são dotadas de vida por si só. Entretanto, quando elas se agrupam de uma forma extremamente complexa e organizada, formando uma estrutura, um compartimento fechado, né? Com água, substâncias dissolvidas no seu interior, ácidos nucleicos, grânulos de ribossomos, açúcares, gotículas de gordura, você tem o surgimento da primeira unidade viva, que são as células. Então, as células são as menores unidades vivas constituintes dos seres vivos. A menor unidade que compõe a matéria são quem? Os átomos, né? Esse compartimento fechado permite a ocorrência de reações químicas, metabólicas, energéticas no interior, que dota, né, essas células com a capacidade de se reproduzir e identificar a presença de um fenômeno vital, né, no seu interior, tá? Um conjunto de células semelhantes na forma e especializadas em executar a mesma função, tá vendo aqui um conjunto de células, né, um núcleozinho de cada uma delas, a gente tem um tecido. Um conjunto de diferentes tecidos integrados para o desempenho de uma mesma função forma um órgão. Conjunto de diferentes órgãos formam sistemas, né? E aí é por isso que a gente tem, por exemplo, boca, esôfago, estômago, intestino, pâncreas, sistema digestório, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, sistema respiratório, né? E o conjunto de todos esses sistemas mantém o organismo propriamente dito, tá? O estudo dos átomos fica mais a cargo da área da química, que não é objeto de estudo da nossa disciplina. O estudo das biomoléculas, que é o que nós iremos fazer a partir da aula de hoje, é mais uma área de bioquímica, né? E que a gente vai estar abordando aqui. O estudo de células é objeto de estudo da biologia celular, da citologia, que também é objeto de estudo da nossa disciplina. Então a gente vai tramitar aqui, ó, em biomoléculas e células. Tecidos já é objeto de estudo de outra disciplina, que é a histologia, tá?
Órgãos e sistemas, estudo dos mecanismos que regem o funcionamento do organismo, seja humano, né, ou animal. Aí é a fisiologia. Então, você tem a fisiologia humana, a fisiologia animal. E entendendo o funcionamento dos órgãos e dos sistemas, você compreende a integração deles para manter o organismo. A maior parte, pessoal, das moléculas constituintes das células são compostos orgânicos. Apesar, né, de se ter água e minerais, que são compostos inorgânicos e também muito importante, a maior parte é constituída por matéria orgânica, né? E os compostos orgânicos são os chamados compostos dos átomos de carbono. Então, a gente tem todos os elementos químicos dispostos na tabela periódica, né? E o carbono é o principal constituinte da matéria orgânica, né? Quando a gente fala um composto orgânico, é um composto dos átomos de carbono. E geralmente é carbono unido a hidrogênio e oxigênio. Não significa necessariamente que ter carbono é molécula orgânica. Toda molécula orgânica tem carbono, mas nem toda molécula que tem carbono é orgânica. Por exemplo, CO2, gás carbônico. CH4, gás metano. Nenhum deles é orgânico e tem carbono. Por quê? Porque são substâncias simples. Olha o CO2, um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Olha o metano, CH4, um carbono e 4 hidrogênios. Orgânico é assim, ó, C6H12O6, por exemplo, a glicose. E olha que é um açúcar simples. Os orgânicos geralmente são macromoléculas, formadas por polímeros, repetidas diversas vezes. Então, assim, para ser orgânico tem que ter carbono e tem que ter um grau de complexidade, o tamanho molecular da molécula tem que ser maior, tá? Além de carbono, hidrogênio e oxigênio, a matéria orgânica também costuma apresentar unidos a esses três átomos, carbono, hidrogênio e oxigênio, também nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? O nitrogênio, assim, dando uma característica básica à molécula, né, numa função amina, a gente tem nitrogênio nos aminoácidos, por isso que tem grupamento amino, né? E aminoácido forma proteína e enzima. A gente tem nitrogênio nas bases nitrogenadas, timina, citosina, guanina, uracila, guanina, que são constituintes dos materiais genéticos, né? A gente tem nitrogênio nas vitaminas, inclusive vitamina chama amina vital, né? São moléculas necessárias em pequena quantidade, mas essenciais para as reações metabólicas, né, no organismo. O átomo de fósforo fazendo parte do ácido fosfórico que entra na composição do DNA também, né? O enxofre está presente em alguns aminoácidos, formando pontes de sulfeto em proteínas, tá? Mas basicamente o que não pode faltar é carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, pessoal, dentre os elementos constituintes das células vivas, nós podemos classificá-los em compostos inorgânicos e compostos orgânicos, tá? Os inorgânicos são representados principalmente pela água. Então, a água, a molécula de H2O, não tem carbono. Então, não teve carbono de cara, já é uma molécula inorgânica. Se tiver carbono, ela pode ou não ser orgânica. Se for uma molécula simples, como CO2, CH4, aí, mesmo tendo carbono, é inorgânico, né? Então, no grupo dos compostos inorgânicos, a gente tem água e minerais. Então, minerais de cálcio, ferro, zinco, magnésio, né? Flúor, são compostos minerais de grande importância e exercendo funcionalidades no organismo. Sódio, potássio, cloreto, e aí a gente vai estudar cada uma dessas funções. A aula de hoje é sobre o que? Água, tá? Dos compostos orgânicos, a gente tem basicamente os aminoácidos, que são os constituintes de proteínas, e tem um grupo especial de proteínas que são as enzimas, né? Os açúcares, os carboidratos, amido, celulose, pectina, quitina, sacarose, lactose, frutose, glicose, ribose, desoxirribose, tudo isso é açúcar. A gente vai estudar. Os lipídios, representados pelos óleos, pelas gorduras,
pelos esteroides, como o colesterol, ceras, né? Além disso, a gente tem também os ácidos nucleicos, né? Que são moléculas ácidas presentes no núcleo, representadas principalmente pelo DNA e pelo RNA. E moléculas básicas com função amina, átomo de nitrogênio, requeridas em pequena quantidade, mas essenciais para o funcionamento de algumas reações metabólicas do organismo, que são as vitaminas, tá? Então, a gente vai estudar cada um desses grupos de moléculas partindo hoje com o estudo da água. Aí depois que a gente estudar todas essas moléculas, pessoal, nós já temos a capacidade de estudar a estrutura, funcionalidade, cada uma das partes constituintes das células, que aí é conteúdo da nossa unidade 3. Tá? Pessoal, por que a água é tão importante, né, para a manutenção da vida? É essencial para o funcionamento normal dos rins, para formar urina, né? Por meio da urina a gente elimina toxinas, né? A gente faz um efeito depurativo no corpo. Por isso que mediante uma insuficiência renal, tem pacientes, indivíduos que vivem com um rim, mas tem que ter. É um órgão assim, não é igual um baço, não é igual um apêndice que deu problema, você consegue, né? Uma vesícula biliar, você consegue retirar e o organismo mantém a vida, né? Sem os rins, por isso que começou a dar problema, insuficiência renal, ou tem que fazer transplante, ou vai para hemodiálise, né? Que é um procedimento muito complicado, debilita muito o organismo, que é você levar o sangue para uma máquina, essa máquina fazer essa filtragem das toxinas, né? E devolver esse plasma filtrado para o organismo, né? E professor? Oi. Meu primo deu pedras nos rins. Aí sempre fala, é falta de beber água. É falta de beber água ou algum nutriente no corpo? É uma soma de fatores. Não tem uma causa em específico. São vários fatores envolvidos. A alta ingestão de água facilita a não formação dos cálculos, que é um acúmulo de diferentes tipos de sais. Então, a água tende a dissolver parte desses sais, tá? Agora, pode estar relacionada à dieta e ainda a uma predisposição genética. Tem pessoas que têm propensão a colesterol elevado e tem pessoas assim que na família tem grande predisposição à formação dessas pedras. Tem indivíduos que de 6 em 6 meses tem que submeter a algum procedimento para retirada dessas pedras. Aí já é mais uma predisposição mesmo. Aí esses indivíduos, eles têm que ter uma alta ingesta de água e um controle da dieta maior do que pessoas que não têm essa predisposição, tá? Aí tem que fazer a litotripsia, que é a quebra, né, por meio de laser, ou uma própria cirurgia mesmo para remoção dessas pedras, tá? Mesmo sendo daquela pessoa que não bebe muita água, acontece isso? Oi? Mesmo aquela pessoa que não bebe muita água, só ingesta coisa gordurosa no corpo? Então, é o que eu disse, é uma soma de fatores. Quais são as principais? Dieta, a baixa ingesta de água e a predisposição genética. Aí esses fatores podem estar contribuindo de uma maneira mais ou menos efetiva, tá? E no cenário atual que a gente vive dessa pandemia, né, uma das complicações da Covid é justamente o quê? O comprometimento dos rins, né? E aí, às vezes, o paciente está ele interna, aí ele tem que ir para ventilação não invasiva, aí depois a função pulmonar piora, ele tem que ir para intubação, aí depois ele já até curou da Covid, mas ele tem complicações a nível dos rins. Aí ele tem que passar a fazer hemodiálise e aí vira um efeito cascata e pode ser que ele venha a óbito, infelizmente, né? O funcionamento das nossas células, o metabolismo, tanto no meio extracelular, no plasma sanguíneo, quanto no meio intracelular, a gente depende de que as substâncias estejam em solução aquosa. A gente depende que as substâncias estejam dissolvidas em água. Por isso que é tão importante a água para o organismo, tá?
Caracteristicamente dizendo, em relação às suas funções, né? Ela é considerada um solvente universal. A literatura traz assim, mas esse universal é entre aspas, porque esse universal não pode ser interpretado como sendo um solvente capaz de dissolver universalmente qualquer tipo de substância. E não é. A água dissolve uma infinidade de diferentes tipos de substância, mas não todas. As lipídicas, as hidrofóbicas, as lipossolúveis, óleos, gorduras, os solventes orgânicos, né? Éter, cloroformo, benzina, querosene, isso não tem afinidade por o quê? Por água, nem óleo e gordura, tá? Ceras. Mas as moléculas polares, açúcares, os sais, alguns tipos de proteína, vão ter sim solubilidade em água. Existem inúmeras reações no organismo que necessitam da molécula de água para quebra, degradação de molécula. A digestão é um exemplo, né? Você precisa degradar o alimento em partículas menores que consigam atravessar a parede do intestino. Então, proteína em aminoácido, os carboidratos em açúcares mais simples, que são os monossacarídeos, glicose, frutose, galactose, ácidos nucleicos em nucleotídeos. As vitaminas, as moléculas são pequenas, elas conseguem atravessar. Agora, gordura, né? Ela tem que ser emulsionada pela bile e depois sofrer a ação da lipase em ácido graxo, glicerol, para você conseguir absorver. E você faz isso utilizando moléculas de água e enzimas digestórias. E, como eu disse, as reações metabólicas também dentro das células, no interior das células, depende de que essas moléculas estejam em solução aquosa, estejam dissolvidas em água, tá? Nós temos também água no líquido sinovial das articulações, diminuindo o atrito e facilitando o movimento, né? A água é o principal constituinte do suor, então, com a prática de atividade física intensa, em períodos de temperatura ambiente mais elevada, as glândulas sudoríparas liberam suor e a água desse suor capta o calor da superfície da pele, tendendo a resfriar o organismo, tá? E além disso, pessoal, vocês lembram que hoje nós temos dois grupos de organismos capazes de produzir seu próprio alimento: os autótrofos fotossintetizantes. Então, por meio da fotossíntese, alga e planta, né, por serem portadoras de uma organela no seu interior, o cloroplasto, que tem clorofila, que dá cor verde característica a esses organismos, eles são capazes de produzir seu próprio alimento. E esse alimento é produzido a partir de gás carbônico e água. Então, a água, ela é reagente para a fotossíntese. Água e gás carbônico, H2O mais CO2, é convertido em glicose, né? C6H12O6, o alimento, e utilizando a luz solar como fonte de energia. Os elementos importantes para a função celular estão dissolvidos nos líquidos intra e extracelular. Eu já falei isso para vocês hoje. As reações metabólicas para se processar no interior das células, no líquido intracelular, depende de que as substâncias estejam dissolvidas em água, depende que as substâncias estejam em solução aquosa e no meio extracelular também, né? No plasma sanguíneo, por exemplo, tá? Nós, por meio da respiração celular, né? Foi a forma como os organismos encontraram de consumir o oxigênio, a gente reage ao alimento com o oxigênio na respiração, produzindo gás carbônico, água e obtendo energia para realizar as funções vitais. Esse gás carbônico, ele reage com a água, porque são os produtos da respiração, e forma ácido carbônico. Então, o metabolismo celular gera constantemente alguns ácidos, tá? E isso tende a modificar a concentração dos íons de hidrogênio no meio, né? Modifica o que a gente chama de pH, e a gente tem que dispor de mecanismos para controlar essas alterações de pH e que a gente vai estudar hoje. Então, pessoal, os ácidos, quimicamente dizendo, e existem várias teorias para classificar uma molécula como sendo ácida ou básica, né? Geralmente são moléculas que doam H+ para a solução. Então, por exemplo, o ácido clorídrico, HCl, em solução libera H+ e o Cl-, que é o cloreto. Liberou H+, do OH+, eu tenho o quê? Um ácido, né?
H2SO4, o ácido sulfúrico. Aí você libera o H+, e o sulfato em solução aquosa, na presença de água, ele se ioniza, e toda vez que a molécula é capaz de, em solução aquosa, doar prótons H+, ela é uma molécula ácida, tá? Ou ainda, ácido é qualquer espécie química, íon ou molécula, capaz de receber um par de elétrons. O que significa isso, pessoal? Significa que eu tenho, né, os átomos constituintes daquela molécula, e ali a gente tem os prótons e nêutrons no núcleo, próton positivo, nêutron, carga neutra, e os elétrons na eletrosfera, né? Os ácidos, eles têm uma deficiência de cargas negativas, e isso pode ser justificado por ter o H+. Então, ele recebe os elétrons que vão neutralizar essa carga positiva. Então, por isso que uma molécula ácida, se ela não doar H+, é uma molécula que é capaz de receber elétrons, porque ela tem deficiência de cargas o quê? De cargas negativas, tá? As moléculas básicas são aquelas que, ao invés de doar íons para uma solução, elas vão receber esses prótons H+, tá? Então, as moléculas básicas, elas geralmente são moléculas com excesso de carga negativa, e justamente por ter esse excesso de carga negativa, ela é capaz de receber o H+, que tem carga positiva, neutralizando o efeito. Então, por exemplo, a hidroxila, OH-, isso não é uma molécula básica. Desculpa, isso não é uma molécula ácida, é uma molécula básica. Porque o OH- está negativo, ele vai ter afinidade por um H+. Ele vai receber esse H+. Inclusive, OH- com H+, vai formar a molécula de água. OH com H, H2O, tá? E aí, a base, então, é aquela espécie química íon-molécula que, ao contrário do ácido, que é capaz de receber um par de elétrons, ela vai ter excesso de cargas negativas, ela vai doar um par de elétrons. Tanto é que, por isso que ela é capaz de receber cargas positivas, porque ela tem um excesso de cargas negativas e ela precisa de carga positiva para o quê? Neutralizar essa carga negativa. Se ela não recebe essa carga positiva, ela tem elétrons para doar, porque ela está com excesso deles, certo? Isso, pessoal, é objeto de estudo da química. Aqui é só uma visão em geral, tá? A química geral, inorgânica, fisicoquímica, química orgânica, é que vocês vão estudar isso aí. Química analítica também. Para cada curso, né, a veterinária deve ter alguma disciplina relacionada à área da química para que vocês possam aprofundar nesse conteúdo. Aqui é só para a gente ver como que é que as substâncias dissolvidas em água vão influenciar na doação ou no recebimento desses prótons H+, influenciando no pH da célula. Tá? Então, para expressar a quantidade desses prótons H+ no meio, seja intra ou extracelular, foi criado um valor numérico, que a gente chama de pH, que é o potencial hidrogeniônico. O pH, pessoal, ele fornece a concentração dos íons H+ no meio. Porque as próprias moléculas de água são capazes de ionizar entre si, liberar o próton H+, e a hidroxila, OH-, tá? H+ seria uma molécula ácida, né? Doou H+, ou ela é capaz de receber elétrons para neutralizar essa carga negativa. As bases, elas são capazes de receber o H+, ou por ter o excesso de carga negativa, são capazes de doar um par de elétrons, que foi o que a gente acabou de ver aqui. Então, pessoal, o pH é a concentração dos íons de hidrogênio no meio, né? É o potencial hidrogeniônico. pH significa isso. Matematicamente dizendo, ele é calculado pelo logaritmo negativo da concentração dos prótons H+, tá? E isso aí, a química é onde vocês vão aplicar, a gente não vai fazer cálculo nenhum relacionado a isso. Nossa, professor, mas por que tão complexo assim? Na verdade, é justamente para simplificar o valor de pH. Porque a concentração dos íons de hidrogênio é dada em mol por litro. Então, por exemplo, viria assim, ó. A concentração dos íons de hidrogênio é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro. Então, para facilitar isso, quando você aplica o logaritmo negativo em
o logaritmo negativo de 4 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro, o resultado disso sai 4, 2, 10, 13, por exemplo. Na verdade, isso aí vai dar em média 7,4, né? O logaritmo negativo de 4 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro, né? Então, é um valor mais exato e de mais fácil interpretação e entendimento. Porque o pH ele vai de 0 a 14, tá certo? Então, é por isso que foi criado esse logaritmo negativo. Para você falar, o pH é 2, o pH é 9, o pH é 13. Ao invés de você falar que é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 8, depois que você aplica o logaritmo negativo, você encontra um valor assim, mais exato, tá? Todas as vezes, pessoal, que você tiver uma base em contato com uma molécula ácida, elas tendem a reagir para manter a neutralidade naquele meio, para não gerar nem prótons H+, e nem íons hidroxila, que levam a uma alteração do pH do meio, tá? Então, aqui nós temos um exemplo característico de uma reação entre um ácido e uma base. Então, o ácido clorídrico, quando em contato com o hidróxido de sódio, essas moléculas se reagem produzindo nem mais ácido e nem mais base, mas sim um sal e a molécula de água, que tende a manter e não alterar o pH daquele meio. O ácido, ele vai doar o ânion para o sal, então HCl é H+, e Cl-. O ânion é a carga negativa, e a base vai doar o cátion para o sal, NaOH, Na+, OH-. O cátion é a carga positiva. Então, o sal é o cloreto de sódio. Tirei o cloreto do ácido. Tirei o sódio da base. O que sobrou do ácido? O H. O que sobra da base? O OH. H, H, H2, O, que é a molécula de quê? Que é a molécula de água, tá? Isso aqui é o que eu falei para vocês. O pH, ele está no intervalo entre 0 e 14. Não existe pH menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Não existe pH 15, 16, 17. Tem que estar dentro desse intervalo. Pode ser 7,35? Pode. Pode ser 3,59? Pode. Pode ser 13,97? Pode. Desde que esteja dentro do quê? Desse intervalo. 0 a 14, a metade é 7, então pH 7 é um pH neutro, né? Quantidade de cargas positivas igual a de cargas negativas. Abaixo de 7 o pH é ácido, acima de 7 o pH é o quê? Básico ou alcalino. O que significa pH ácido? Alta concentração de prótons H+. O que significa pH básico ou alcalino? Baixa concentração de H+, maior concentração de bases, o H-, por exemplo. Nossa, professor, mas é muito estranho. Se o pH, que é o potencial hidrogeniônico, é a concentração dos íons de hidrogênio no meio, por que é que quanto menor o pH, mais ácido ele vai ter, mais prótons H+ ele vai apresentar? Justamente por essa carga negativa aqui da equação. Logaritmo negativo. Então, isso faz com que o pH e a concentração dos íons H+ seja inversamente proporcional. Então, quer dizer, quando o pH está alto, ele não é ácido, ele é alcalino, ele é básico. Porque num pH acima de 7, eu tenho baixa concentração de íons H+. Num pH baixo, eu tenho alta concentração de H+. O pH é o quê? Ácido. Porque o valor de pH e a concentração dos íons de hidrogênio é inversamente proporcional, devido a essa equação, devido a esse logaritmo negativo, tá? Então, quando o pH está abaixo de 7, é um pH com alta concentração de íons H+, de prótons H+, é um pH ácido. Um pH acima de 7 é um pH com baixa concentração de prótons H+, é um pH alcalino ou básico, tá? Exemplos de soluções e produtos que fazem parte do nosso cotidiano e os valores de pH de cada um deles, né? O ácido clorídrico é um ácido extremamente forte, libera muitos prótons H+, extremamente irritante, tem um pH quase próximo de 0, 0,1, né? A solução de bateria que tem ácido sulfúrico, pH muito ácido também, 0,8.
os frutos cítricos, limão, tangerina, laranja, né? Kiwi, eles são frutos que têm um pH ácido 2. O ácido acético, né, faz do vinagre também uma substância ácida. Tomate tem licopeno, né, alguns carotenoides ali que dão esse pH 4,5. A chuva, o pH 5,5 é em regiões de alta poluição, que o enxofre reage, né, com as moléculas de água lá e gera ácido sulfúrico, a chuva ácida que a gente fala, né? O leite tem muita proteína, né? A caseína, por exemplo, tem a lactose, que é um açúcar, juntamente com água, e acaba dando um pH ali próximo da neutralidade, 6,4. A água da torneira potável é considerada um pH neutro, 7. O ovo, ele tem muita lecitina, ovoalbumina, proteínas que contribuem um pouco para essa alcalinidade, né? 8,5, porque acima de 7 é alcalino. A soda cáustica, né? NaOH, hidróxido de sódio, muita hidroxila, molécula o quê? Molécula básica. Então, por isso que o pH é alcalino. O leite de magnésio é o hidróxido de magnésio. De novo, teve hidróxido, é molécula básica. Amônia, NH3, molécula básica capaz de doar pares de elétrons, né? Os alvejantes desgermantes têm um pH bem alcalino, 12,6. E a água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, pH 13. Então, pessoal, vejam vocês, não significa que essas são moléculas ácidas que são irritantes. Tanto moléculas muito ácidas quanto moléculas muito básicas podem ser irritantes, tá? Para o organismo, podem ser tóxicas, né? Independente, desde que seja pH nos extremos, ou muito ácido ou muito básico, tá? Só um adendo, no caso do limão, ele em contato, né, com o sol, se pingar na pele, ele causa manchas, não é tanto só por causa não é por causa do pH não, tá? É porque limão, figo, eles são muito ricos numa molécula chamada de furanocumarina. E essas furanocumarinas são fototóxicas. Na presença de luz, induz a pigmentação. Por isso que se pingar na pele e para o sol é capaz de causar até queimaduras. É o bergapteno, tá? Essas moléculas elas são capazes de causar essa mancha. Inclusive, a gente usa essa propriedade em algumas pomadinhas para o tratamento do vitiligo. A mama cadela, uma plantinha nativa do Cerrado, a Brosimum gaudichaudi, a sua raiz é muito rica em furanocumarina. E se utilizava muito uma pomada a partir da raiz da mama cadela, e você percebe que as pessoas que fazem esse tratamento têm que passar a pomada e ir para o sol, para causar essa pigmentação nas regiões que estão sem melanina, né? Aquelas manchas na pele características do vitiligo. O pH do sangue, pessoal, o sangue tem que manter uma certa pressão osmótica, né? E o pH do sangue ele é ligeiramente alcalino, ele não é 7 cravado e nem é 6 ponto alguma coisa, ele é um pouquinho alcalino. Ele está entre 7,35 e 7,45, tá? O pH do interior das células é um pouquinho mais ácido, como a gente vai ver, tá? Se eu adicionar um ácido a uma base ao plasma sanguíneo, se for um ácido, tende a ocorrer acidose. Se for uma base, tende a acontecer o quê? Alcalose. E aí, o sangue, ele precisará dispor de mecanismos para evitar essa alteração do pH. Ele tem que manter ali o pH nesse intervalo, tá? E aí, pessoal, o que que acontece? Existem alguns meios que o organismo dispõe fisiologicamente de controle desse pH, tá? Então, o plasma sanguíneo vai resistir a essas alterações do pH por meio de pares de substâncias capazes de reagir tanto com ácidos quanto com bases. Então, se utiliza muito, eu não sei se vocês já ouviram falar nessa denominação, o que a gente chama de sistema tampão. Os sistemas tampão, como o próprio nome está dizendo, é um conjunto de substâncias, são pares de substâncias. Então, um tampão sempre vai ter que ter duas substâncias. Uma que vai ser capaz de reagir com os ácidos, uma que vai ser capaz de retirar os prótons H+ do meio, se o pH ficar muito ácido, aí eu retiro um pouco de H+ para ele não ficar tão ácido, e uma outra substância que
seja capaz de doar prótons H+, caso o pH se torne muito alcalino, para que aí ele abaixe um pouco. Então, por isso que você tem pares de substâncias. Então, é sempre assim, ou você tem no tampão um ácido com a sua base conjugada, ou você tem a base conjugada com o seu ácido, né? O ácido fornecendo esse próton H+, quando o pH se torna alcalino, e a base removendo, retirando esse próton H+, quando o pH vem a se tornar ácido, né? E a gente faz isso por meio de sistemas tampões, em que a gente tem principalmente o tampão fosfato no interior das células, que eu vou explicar ele para vocês hoje, e por meio também dos rins e dos pulmões, tá? A gente tem ali nos rins e nos pulmões o ácido carbônico e o íon bicarbonato. Então, o ácido carbônico é formado pela reação entre o gás carbônico e a água. E aí ele se ioniza em H+ e íon bicarbonato. E os rins, eles são reservatórios de íons bicarbonato, controlando esse pH, né, através da liberação desse íon, tá certo? Pessoal, alguns exemplos de situações no organismo que levam a uma acidose metabólica, que aí o sistema tampão tem que entrar em ação para remover esse ácido. É o íon bicarbonato, que vai reagir com o H+ para formar ácido carbônico e retirar ele do meio, tá? Então, por exemplo, insuficiência renal gera acidose, justamente porque a insuficiência vai diminuir a liberação do íon bicarbonato, né? A acidose renal, a diabetes gera muita acidose metabólica, tá? Acidose lática, lembra da fermentação lática? A gente falou isso na primeira aula. Quando o músculo entra em fadiga, falta oxigênio, ele realiza a respiração aeróbica para produzir energia, um processo fermentativo. E aí a glicose é convertida em ácido lático. E como o ácido lático é um ácido, ele aumenta a acidez do sangue, né? Ingestão de substâncias tóxicas, perda de bases como o bicarbonato através do trato gastrointestinal, geralmente quando ocorre diarreia, né? Então a diarreia libera muito bicarbonato, e isso acaba contribuindo para um aumento do pH do sangue. Agora, a alcalose. A alcalose metabólica, né? Quando que eu aumento o pH? Aí, nesse caso, é o ácido carbônico, que o organismo vai ter que quebrar em H+, e íon bicarbonato, porque aí esse H+ vai consumir um pouco dessa base para não deixar o pH elevar. Os casos de alcalose ocorrem pelo uso de diuréticos, né? Então, quem faz uso de muito antihipertensivo de maneira contínua, né? Hidroclorotiazida, por exemplo, você, por meio do aumento da quantidade de urina formada, o diurético faz isso, você causa alcalose, tá? Perda de ácidos por vômito. Então, a diarreia, ela tende a causar perda de base e causa acidose. O vômito, ele causa perda de ácido e causa alcalose. Aspiração de conteúdo do estômago, glândulas renais, glândulas suprarrenais muito hiperativas, tá? Então, as glândulas suprarrenais que ficam acima dos rins e que liberam adrenalina e noradrenalina, situação de estresse, preparar o seu organismo para as reações de fuga e luta, elas tendem a causar, né, a alcalose metabólica, tá? Então, pessoal, na verdade, é novamente isso aqui que eu estou justificando. O organismo vai dispor de 3 mecanismos para manter o pH, né? Para exercer esse efeito que a gente chama de tamponante, evitar essas oscilações de pH. Um químico, que é um conjunto de pares de bases que vão doar H+, ou retirar H+ do meio para controlar o pH. Esse sistema tampão no sangue é o ácido carbônico, íon bicarbonato, e no interior das células é o tampão fosfato. É sempre um par de substâncias. É sempre um par de substâncias. Então, o ácido carbônico e íon bicarbonato. E o fosfato é fosfato de monohidrogênio e fosfato de dihidrogênio. Como que eles controlam esse pH? Vou explicar no próximo slide. O respiratório, eliminando ou absorvendo gás carbônico, porque esse gás carbônico é que reage com a água para formar o ácido carbônico e que leva a H+ e íon bicarbonato. E aí eu vou ver como que eles controlam o pH.
E o sistema renal é porque ele é o reservatório do íon bicarbonato, que é gerado a partir da reação entre ácido carbônico e água, entre gás carbônico e água, que gera o ácido carbônico e que se ioniza em íon bicarbonato e H+. O pH do meio intracelular, pessoal, é um pouquinho mais ácido do que o do sangue, não é 7,35. E também depende do tipo celular, tá? Então, por exemplo, nas células musculares é um pouco mais ácido do que em células dos rins, por exemplo. Quanto maior a atividade metabólica da célula, mais ácido ela vai produzir. O músculo, que depende constantemente de energia para a movimentação, a sua contração, por exemplo, justamente por essa demanda metabólica maior, ele produz mais ácido. Por quê? Porque toda vez que o organismo precisa de energia, ele realiza respiração celular. E qual é a reação da respiração celular? Alimento mais oxigênio produzindo gás carbônico e água. Gás carbônico se une à água formando ácido carbônico. Por isso que a célula fica ácida, mais ácida em relação ao sangue, né? A maioria dos ácidos, pessoal, no interior do nosso organismo não são ácidos fortes e nem bases fortes. Então, por exemplo, o ácido clorídrico, ele é um ácido muito forte. O que é um ácido forte? É aquele que, quando se ioniza, ele libera 100% de seus prótons H+. O ácido fraco é aquele que parte dele se ioniza, mas parte dele se mantém conjugado, tá? Isso é que é um ácido fraco. A base também é aquela que ela, na presença de água, ela não vai estar na forma desconjugada, né? Ela não vai estar na forma ionizada totalmente. Parte dela vai encontrar-se conjugada, protonada, tá? Um exemplo de ácido fraco, por exemplo, o ácido fluorídrico, né? Então, quando ele está na presença de água, parte da molécula se ioniza em H+, e íons fluoreto, F-, mas outra permanece conjugada. E aqui também você controla o pH. O pH do meio aumentou muito. Você consome SH+, para se unir ao fluoreto, formando a forma conjugada. O H+ não ficar livre. Você desloca o equilíbrio, a gente fala para a esquerda. Ó, tá vindo para a esquerda. O pH do meio ficou muito alcalino. Tá faltando prótons H+. A molécula sofre ionização para liberar prótons livres H+, e diminuir um pouquinho esse pH que está muito alcalino, está muito alto, né? E para as bases, a gente também tem a forma conjugada e a forma livre, né? Mas o ácido, a forma livre dele é a forma ionizada, a base é o contrário. A forma ionizada é a forma conjugada, tá? Então a base livre não tem carga elétrica, quando ela se une ao íon hidrogênio, é que ela se torna protonada. Então, por exemplo, o amônio é a forma protonada de uma base que é a amônia. Então, a amônia, sozinha, a base livre, ela não tem carga, mas quando ela se une ao hidrogênio, aí ela fica protonada. De novo, se o pH do meio se tornar ácido, esse H+ vai se unir à amônia e deslocar o equilíbrio para a esquerda, para consumir esse H+. Se o pH do meio ficar alcalino, aumentar muito, o amônio vai se degradar em amônia e íons hidrogênio para liberar o H+ no meio, porque o pH está alcalino, está aumentando, com o H+ ele tende a diminuir. E aqui é a explicação da manutenção do pH no plasma sanguíneo, tá, pessoal? Por meio desses mecanismos aqui. Então, é o que eu disse para vocês. O gás carbônico e a água é constantemente gerado como produto da reação da respiração celular. Então, toda vez que a gente precisa de energia, o alimento passa para o interior das células e lá na mitocôndria reage com o oxigênio. É uma respiração aeróbica, né? Ocorre uma fosforilação oxidativa. Eu consumo oxigênio e eu produzo gás carbônico e água. E, além disso, energia para realizar minhas funções vitais. Esse gás carbônico se une à água, pessoal, para formar ácido carbônico. O gás carbônico se une à água para formar ácido carbônico. E esse ácido carbônico pode se ionizar em prótons H+ e íons bicarbonato. Aí eu tenho o controle do sistema tampão. Se o pH do meio diminui, ou seja, se o pH do meio ficou ácido, muitos prótons H+, eu desloco esse equilíbrio para a esquerda. O H+ vai reagir com o íon bicarbonato para gerar ácido carbônico. E o H+ não ficar livre no meio, aumentando o pH.
E eu tenho a situação contrária. Se esse pH ficar muito alto, muito alcalino, significa que a concentração de H+ está caindo muito. Aí o ácido carbônico desloca o equilíbrio para a direita. Ele é ionizado para liberar H+ no meio, para o pH que está muito alcalino, muito básico, diminuir um pouco, né? E eu evitar essa oscilação do pH. Toda vez que o ácido carbônico se ioniza em prótons H+ e íon bicarbonato, parte desse íon bicarbonato ele é reservado nos rins, né? Para toda vez que o pH tender a diminuir, os rins liberam no sangue para unir com H+, formar o ácido carbônico e evitar essa acidose metabólica, né? Porque eu tendo muito mais acidose do que alcalose, porque o ácido carbônico ao reagir, o gás carbônico ao reagir com água gera o ácido, né? E os prótons H+, então, vão tender a dar essa acidose. Novamente, o mesmo sistema tampão, mas explicado agora envolvendo os pulmões e não só os rins, né? Então é isso aqui, pessoal. O alimento constantemente reage com o gás oxigênio na respiração aeróbica nas mitocôndrias no interior da célula para produzir gás carbônico e o que? Água. E a liberação de energia para o organismo realizar suas funções vitais. Então, pessoal, o pulmão é o órgão responsável pela hematose, ou seja, pelas trocas gasosas, né? Lá nos pulmões, então, a gente está liberando o gás carbônico para ser expirado para o meio externo e absorvendo o quê? O oxigênio, por meio de uma proteína presente nos glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos, que é a hemoglobina. Então, a hemoglobina nos pulmões, ela é capaz de se ligar ao oxigênio, porque lá eu estou com alta concentração de oxigênio, porque lá é que está ocorrendo a troca gasosa. Então, lá eu estou liberando gás carbônico e pegando o gás oxigênio. Então, o sangue, por meio dos glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos, que tem hemoglobina, se liga ao oxigênio e vai levar esse oxigênio para os tecidos. Essa circulação é arterial, porque ela está muito rica em gás oxigênio. Lá nos tecidos, pessoal, o que acontece? O eritrócito precisa liberar o oxigênio para reagir com o alimento e do produto dessa reação eu vou liberar quem? O gás carbônico. Então, lá nos tecidos, né, o sangue traz o oxigênio que é consumido na respiração aeróbica para produzir energia, mas como produto dessa reação eu gero gás carbônico e água. Aqui, pessoal, a hemoglobina se desligou do gás oxigênio. E para que ela se estabilize, ela precisa de colocar no lugar do oxigênio um átomo de hidrogênio. De onde vem esse átomo de hidrogênio? Da reação entre o gás carbônico e a água. Então, vamos lá. CO2 mais H2O vai formar o quê? H2CO3, que é o ácido carbônico. Então, CO2 mais H2O vai formar H2CO3. H2C, 2 oxigênio, com 3. H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele se ioniza em prótons H+ e íon bicarbonato. Olha aqui o íon bicarbonato. E esse próton H+ é o que a hemoglobina utiliza para estabilizar a molécula, porque ela liberou o gás oxigênio. Então tá, nos pulmões ocorre a hematose, ou troca gasosa, em que eu vou expirar gás carbônico e inspirar gás oxigênio. A hora que o sangue passa aqui, a hemoglobina dos eritrócitos, dos glóbulos vermelhos, se une ao oxigênio e na circulação arterial vai chegar até os tecidos. Nos tecidos, eu preciso do oxigênio para reagir com o alimento e produzir energia. Só que como produto dessa reação, eu gero gás carbônico e água. O gás carbônico vai reagir com a água, produzindo H2CO3, que é o ácido carbônico, tá? Um hidrogênio desse ácido carbônico eu vou ter que usar para estabilizar a hemoglobina. Tá vendo? Aqui ela está oxigenada, aqui ela está hidrogenada. O que sobrou então do ácido carbônico? O íon bicarbonato. Aí esse íon bicarbonato
cai na corrente sanguínea. Agora a circulação já está venosa, rica em gás carbônico, porque o oxigênio foi consumido. Por isso que tem que ir lá para os pulmões para pegar mais oxigênio. Chegando lá nos pulmões, o que, que acontece com o íon bicarbonato? A hemoglobina que estava hidrogenada, agora ela vai ter que fazer o contrário lá do tecido. Ela tem que liberar o hidrogênio para que ela possa se ligar ao oxigênio. E essa hemoglobina oxigenada ir para os tecidos. Íon bicarbonato com um hidrogênio que foi liberado pela hemoglobina, H mais H, H2, CO3, o ácido carbônico, que pode se degradar em água e CO2. A água permanece no organismo, o CO2 é eliminado o quê? Para o ambiente externo. Tá certo? É um pouquinho complexo, né, pessoal? Mas vocês têm dúvidas quanto a isso? Olha aqui. O que, que eu fiz? Lá no AVA, na nossa disciplina de Introdução à Biologia Celular e do Desenvolvimento, esse conteúdo, né, a respeito da água tá aqui, ó, na unidade 2. Unidade 2, encontro 4. Esses slides, né, do jeitinho que está aqui, que eu estou utilizando para explicação do conteúdo, está postado aqui, ó. Opa, não é encontro 4 não, gente, desculpa, é encontro 5. Encontro 5, unidade 2. Aqui. Esses slides, do jeitinho que eu estou projetando eles aqui, tá aqui na aula água, e assim que eu finalizar essa aula, eu vou postar a gravação aqui, aula ao vivo água, tá? Para vocês assistirem quando vocês quiserem. Professor, vai ter só um minutinho. atividade do senhor no AVA? Só um minutinho, por favor. E aí, pessoal, o que, que acontece? Aqui no tópico, no momento pós-aula, eu postei 2 vídeos do YouTube que estão explicando de forma ilustrada esses sistemas tampões. Aqui, ó, tampão fisiológico e sistema tampão bicarbonato. Então, essas figuras que eu expliquei aqui, tem um vídeo do YouTube com animação, com explicação de um outro professor, envolvendo essas 2 figuras, que serve juntamente com a minha explicação, porque cada um explica de uma maneira diferente, mas é o mesmo conteúdo, para embasar melhor isso aí. Porque eu sei que esse sistema tampão, ele acaba sendo um pouquinho complexo mesmo, tá? Então, esse sistema tampão fisiológico e o sistema tampão bicarbonato, tampão fisiológico e o sistema tampão bicarbonato, não deixem de assistir aqui na pós-aula do encontro 5 da unidade 2, para que vocês possam embasar melhor a respeito disso. E ainda tem um videozinho introdutório sobre a bioquímica da água, essa questão do pH. Isso aqui enriquece muito, facilita muito o entendimento, porque é muito didático, tá? O slide da aula está aqui, e assim que finalizar essa gravação, eu vou postar aqui para vocês. Hoje, na hora do almoço, já está a gravação aí para vocês disponibilizada, tá? Pode perguntar. Dúvida da colega, queria perguntar, pode falar. Vai ter atividade sua do AVA? Você entrou na aula depois, hoje? Foi, cheguei porque eu não estava conseguindo entrar. Então, o que, que nós temos de atividade? O que, que você tem que fazer? Isso eu já havia explicado, mas é o seguinte. Na unidade 1, no encontro 3, você tem que fazer a avaliação da unidade. Se não me engano, são 5 questões de marca X, tá? Você clica aqui, vai abrir um questionário para você. Olha lá, você põe pré-visualizar o questionário, você tem 2 tentativas para fazer, tá? Na primeira tentativa, sai o gabarito. Se você acertou, beleza. Se você não acertou, ela marca como errada, não te fala qual que é a certa. Aí você tem uma outra tentativa, tá? O ideal é você, eu como professor também tenho que fazer, tá? O sistema tem que contabilizar isso. É você acertar o número máximo de questões, né? Se você acertar todas, sai lá, notinha 10. E na unidade 2, mas nós não encerramos ainda o conteúdo da unidade 2. Quando a gente encerrar, lá no encontro 7, tem outro grupo de atividades, chamado de avaliação da unidade também. Então, no final de cada unidade,
no encontro 3 e no encontro 7, o AVA disponibiliza essas atividades na forma de avaliação da unidade. Tem que fazer, porque ele contabiliza isso como frequência e como uma parte da nota, mas isso só lá no final do semestre. Não é uma nota na prova, é uma nota de atividade virtual, tá? Que faz parte do sistema de nota da faculdade. Então, essa do encontro 3 vocês já podem fazer. Do encontro 7, espera a gente finalizar o conteúdo. Ainda no encontro 7, eu postei exercícios de revisão para a primeira avaliação. Isso aqui eu quero que vocês vão fazendo ao longo das aulas, mas isso aqui não vale nota, tá? Isso aqui, uma aula antes da prova, eu vou corrigir esses exercícios como uma forma de revisão para avaliação, tá? Esses exercícios aqui. Eu vou dar o gabarito de todos eles, mas vocês podem fazer no caderno mesmo, e é importante que vocês façam para vocês verem se vocês estão entendendo o conteúdo ou não. Uma outra atividade que é de extrema importância, essa ninguém pode deixar de fazer, porque ela vale 2.000 pontos, é essa que está postada no encontro 3, a sessão no encontro 3 da unidade 1, no tópico Aprimorando seu conhecimento, link para a realização das atividades de sala de aula. Isso aqui, pessoal, você vai clicar, que vai te disponibilizar um link, que ao clicar nele, ele vai te direcionar para um formulário do Google, tá? Com 10 questões, valendo 200 pontos, todas de marcar X, só uma alternativa correta. A quantidade de questões que você acertar é a sua nota. Se acertar as 10, você tem 2.000 pontos, tá? Esse, você só tem uma tentativa para fazer. Você pode até abrir e olhar as questões, mas depois que você marca e põe enviar formulário, ele é bem intuitivo a hora que você abre, tá? Vai pedir seus dados, seu nome, e depois vem as questões. Aí, aquela tentativa é contabilizada. Então, você só tem uma tentativa, tá? Essa atividade eu pedi para vocês aguardarem pelo menos a aula da semana que vem, porque tem conteúdo dessas atividades aí que ainda eu vou explicar no dia 19, tá? Por quê? Porque esse link fica aberto até o dia 23. Entendido? Sim. Dentro das células, pessoal, o sistema tampão fisiológico, né, proporcionado para evitar as oscilações de pH, não envolve o ácido carbônico e não envolve o íon bicarbonato. Envolve o fosfato, tá? O fosfato de monohidrogênio e o fosfato de dihidrogênio. Por que fosfato, professor? Porque todas as vezes que a gente realiza esse processo de respiração aeróbica para produzir energia, essa energia ela é liberada na forma de ATP. É uma molécula chamada de trifosfato de adenosina, né? E aí, para liberar energia, ela é clivada em ADP, difosfato de adenosina, e libera uma molécula de fósforo, tá? E aí, esse fósforo se une à água para formar o fosfato de monohidrogênio, né? Na verdade, ele vai formar o fosfato de dihidrogênio, né, aqui, mas é porque aqui está na forma ionizada. Então, o fosfato vai se unir à água e formar o fosfato de dihidrogênio. O fosfato de dihidrogênio, né? Esse fosfato de monohidrogênio, quando tem um hidrogênio só, ele vai ser capaz de se ligar a um íon hidrogênio na aumento do pH da célula, quando aumenta a concentração dos íons de hidrogênio, e quando há essa ligação do fosfato de monohidrogênio com um hidrogênio, ele forma o fosfato de dihidrogênio. Esse fosfato de hidrogênio, quando o pH do meio se tornar alcalino, a alcalose metabólica, aumento de íons hidroxila, ele reage com a hidroxila, produzindo água e fosfato de monohidrogênio, que vai ser capaz de reagir com um hidrogênio quando o pH do meio se tornar ácido, aumentar a concentração dos íons de hidrogênio para consumir esse átomo e produzir fosfato de dihidrogênio. Esse fosfato de dihidrogênio, quando o pH tende a se tornar alcalino e não ácido, ele reage com a hidroxila, produzindo água e fosfato de dihidrogênio, que vai se ligar ao hidrogênio quando o pH se tornar ácido, e assim sucessivamente, até o apagar das luzes, até você partir dessa para uma melhor.
Certo, pessoal? Não deixem de acessar na seção 5, lógico, tudo, né? Não só isso. Esses 2 vídeos aqui a respeito do sistema tampão, tá? Que eles vão facilitar muito o entendimento quanto a essa dinâmica aqui da manutenção do pH no organismo, tá certo? Certo. Alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo, alguma dúvida sobre o AVA? Que a aula de vocês já deve estar quase começando a outra, né? Nenhuma pergunta, pessoal? Não. Não. Então, obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Se cuidem, né? Estamos no aguardo aí do novo decreto e aí a gente não sabe como que fica a aula da semana que vem, se permanece de maneira remota. Se o for, o caminho é o mesmo de hoje, né? 7h30, acessando pelo AVA. Quem não conseguir, que os colegas vão passando o link. E caso isso venha a modificar, né? Aí a coordenação comunica vocês e aí presencialmente tem aquele grupo, né, que optou por estar presente na faculdade e aqueles que não tiverem recebem a transmissão da aula ao vivo de lá. Irlan, chegou a levantar a mão ou foi por acidente que você tocou aí? Ou você quer fazer alguma pergunta? Não, professor, acidente mesmo. Ah, tá. É porque às vezes clica aí sem querer, né? Combinados então, pessoal? Certinho, certinho. Tá ok então. Obrigado, fiquem com Deus, até semana que vem. Valeu, professor. Valeu, obrigado com Deus.